Qual a diferença? Pare um pouquinho, pense nisso, eu reflito nisso sempre. Se eu hoje estivesse com a minha vida totalmente tranquila, não tivesse nenhum problema, eu ainda serviria a Deus? Eu ainda teria necessidade de Deus? Ou a minha vida simplesmente seria uma vida como a vida de tantas outras pessoas que vivem? Se Deus existe, ótimo. Se Deus não existe, ótimo, porque eles não dependem de Deus para viver. Você crê que o Deus a quem você serve é um Deus vivo? Então eu queria lhe perguntar outra coisa. Você crê que esse Deus a quem você serve, você depende dele para viver? Para um pouquinho para pensar. Reflita sobre isso, seja sincero. Se Deus não existisse hoje, o que mudaria na sua vida? Se Deus hoje, para você, deixasse de existir, de ser um Deus vivo, mas fosse só uma lenda, uma história, o que mudaria na sua vida? Qual é o nível? Qual é a intensidade? Qual é o volume de dependência existencial que você tem para com Deus? Isso não é filosofar não, tá? Isso é ser absolutamente real e concreto. Concreto, bem concreto. Qual que é? Se Deus hoje, eu estou questionando você, eu estou confrontando você, eu quero que você fique com a sua cabeça fervendo, com os seus neurônios pegando fogo. O que aconteceria se hoje Deus deixasse de existir? Qual é a dependência que você tem para a sua existência em relação a Deus? O quanto você depende de Deus? O quanto Deus, qual é a significância de Deus para a sua vida? Sabe, amados, é muito fácil, de acordo com as circunstâncias e necessidades, nós não darmos importância ao pecado. Não importância no sentido de valorizá-lo, não. Importância no sentido de não perceber que há problema, que há um problema sério, que o pecado é contra Deus. Rapidamente, dependendo das circunstâncias, da necessidade e da vantagem que recebemos, nós podemos dizer assim: não tem tanta importância. Este pecado não é algo tão gritante, tão escandaloso. Pois deixa eu lhe dizer uma coisa: se você e eu não tivermos convicção de que o nosso Deus é vivo, e de que nós fomos criados e alcançados por Ele, para o representarmos, para declararmos a este mundo sem Deus, Ele existe, Ele é vivo, Ele se faz presente, Ele transforma nações, reinos, principados e potestades, porque Ele é o Senhor da história, Ele é o soberano, o grande eu sou. As pessoas não conhecerão a Deus. Elias tinha certeza de que o Deus Todo-Poderoso iria honrar a sua palavra. Você escutou, você prestou atenção no que nós lemos, como estava a situação de Israel nesse contexto de Acabe e Jezabel? Elias, homem sujeito a nós, sujeito como nós, diz a Bíblia, homem finito, limitado, sujeito ao pecado como você e eu. Este homem se levanta e diz a Acabe: Acabe, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, um Deus vivo, a quem eu sirvo. Agora veja o que ele diz: que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante o que, irmãos? Mediante o que, irmãos? A minha palavra. Você já parou para pensar na convicção de Elias, para chegar diante do rei e dizer assim: rei,
você se vendeu, você cedeu, você se curvou diante do pecado, diante de outros deuses, você se curvou diante de Baal, você permitiu a iniquidade, a perversidade, a corrupção, a malignidade no meio do povo de Deus, você desviou o povo de Deus de adorá-lo, e eu estou dizendo para você, rei, não vai chover até que eu decida conforme a minha palavra. Sabe por que Elias fez isso, meus irmãos? Por dois motivos que antecederam esta situação. Porque ele cria em um Deus vivo e sabia que ele estava a serviço desse Deus vivo, que é o Todo-Poderoso, que não tem comunhão nem conivência com o pecado. E ele disse: esta nação, este povo, Acabe, ele não te pertence, ele pertence ao Deus vivo, Deus de Israel. E se você está prejudicando esta nação, se você está prejudicando este povo, eu quero lhe dizer, não vai chover até que eu decida. Você tem essa convicção, meu irmão? De dizer não ao pecado, de colocar numa posição e dizer: eu não vou aceitar o pecado na minha vida, porque o meu Deus, Ele é vivo, porque o meu Deus, Ele é poderoso, e Ele vai me livrar de pecar contra Ele. Você tem esta convicção? Porque se você e eu não tivermos esta convicção, facilmente, diante da necessidade, diante das circunstâncias que nos cercam, nós vamos ceder ao pecado e vamos ainda justificar e dizer: todo mundo faz, não tem tanta importância fazê-lo. E por último, Elias era um homem que estava sempre à disposição de Deus, sempre obediente à sua voz, neste contexto aqui, e não se importou, preste atenção nisto, em fugir como um covarde. Ele reconheceu e declarou que o seu Deus é um Deus vivo. Ele tomou a posição e a convicção de rejeitar e combater o pecado. Ele estava ali pronto para dizer: não, o meu Deus é vivo, o meu Deus é o grande eu sou, eu não vou ceder, eu não vou jamais concordar com você, Acabe. Mas veja o que diz a Bíblia então no versículo 2, depois disso, da palavra que ele se dirigiu a Acabe, a palavra do Senhor veio a Elias. O que a Bíblia diz que Deus falou com Elias? Hein, irmãos? Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se. Ei, espera aí, tem alguma coisa errada. Ele não estava todo valente aqui há pouco tempo atrás? Hein, gente? Ele estava todo valente ou não? Vocês já pararam para pensar? Vocês não estão entendendo isso aqui, vocês não estão entendendo. Vocês estão entendendo que é um rei ou não? Quem sabe a autoridade de um rei nessa época aqui? Você sabe a autoridade de um rei nessa época ou não? Hein, irmãos? Ele fazia o que ele queria. Ele tinha autoridade de fazer tudo o que ele queria. Ele não era sequer questionado na vontade dele. Elias foi lá e enfrentou o rei. Aí eu pergunto a você, depois de enfrentar o rei com toda esta ousadia, com toda esta intrepidez, precisava dele fugir, dele esconder-se? Não. Se você quer saber, não. Mas sabe por que ele o fez? A resposta está no versículo 2. O que diz a sua Bíblia? Depois disso, a palavra de quem? A palavra de quem? Do Senhor. Você está disposto, ou você está disposta a obedecer a palavra do Senhor, mesmo que isto possa trazer para você e para toda a sociedade aparência de derrota? Se todo mundo disser para você assim: não falei, era melhor você não ter enfrentado o pecado, não disse para você não resistir, era melhor você ter ficado quieto.
Agora você está aí, vivendo como um derrotado, vivendo como um fracassado. Essa é a nossa situação muitas vezes. Às vezes Deus diz para nós assim: fique quieto, não faça nada, eu vou te justificar. E você diz: Senhor, mas eu estou sendo humilhado, eu estou sendo desprezado. Inclusive, Deus, eu sou considerado culpado, errado. Eu estou ficando como uma pessoa que tem toda a culpa de toda a situação. Escute, porque eu declarei, me posicionei como tu sendo um Deus vivo, como eu servindo a um Deus vivo, e jamais me curvando diante do pecado e da iniquidade. Agora, Deus, que eu me posicionei desta forma, o Senhor manda eu fugir, o Senhor manda eu me calar, o Senhor manda eu não me justificar, o Senhor manda eu não argumentar, e toda a sociedade, todas as pessoas olham para mim, essas que estão envolvidas nesta situação, que eu enfrentei, para dizer que tu és um Deus vivo, que tu és um Deus que não trabalha com a iniquidade, que não aceita o pecado. E agora, Deus, eu é que vou ter que fugir? Vou perder minha regalia do palácio? Vou perder meu suquinho, vou perder minha comida boa, não vou ter vinho. Vocês viram a dieta aí ou não? Vai tomar água. Versículo 4, você beberá do riacho. Ainda tem que tomar água, Deus. Nem um vinhozinho não vai chegar a nada. Não dá para mandar levar um vinho, não. Água. Perde todas as regalias, vai viver em caverna. Senhor, por quê? Porque eu disse para o rei que tu és um Deus vivo. Porque eu disse para o rei que tu és um Deus santo, porque eu disse para o rei que eu estava ali te representando, porque eu disse para o rei que não vai chover, por causa dessa seca, esta nação vai se arrepender para reconhecer que tu és o Deus de Israel, e neste caso, eu sou o prejudicado. Haveria ou não muitas argumentações, irmãos? Estão lembrados de Jonas ou não? Sabe da historinha de Jonas? Vá lá e fala com o povo de Nínive, vou destruir. Jonas já conhecia Deus, tinha intimidade com ele, falou: não vai mesmo, vai estar bronca. Vai ver, Deus vai aprontar comigo. Eu vou lá e vou falar com aquele povo. Se aquele povo se arrepende, já sei o que vai dar. Rachou fora. Barquinho para lá, barquinho para cá, barquinho, Jonas lá, a baleia pega Jonas, leva Nínive, aí chega lá e fala: ó, Deus mandou falar que vai destruir Nínive. Aí o povo o que faz? Se arrepende, jejua, saco, cinza, clama. E o que Deus faz? Hein, irmãos? Perdoa o povo. Jonas fica todo ofendido e vai para debaixo daquele arbusto e fica: aí Deus, eu falei que eu não queria vir, sabia, conheço o Senhor, eu sei como é que é seu coração, é só a gente se quebrantar, é só a gente clamar e o Senhor perdoa, o Senhor é Deus perdoador. Estava envergonhado, revoltado, Jonas ficou revoltado com Deus, sabe por quê? Porque ele sentiu-se ofendido, sabe por quê? Porque a palavra dele não se cumpriu. O que Elias pode ter pensado conhecendo o coração de Deus? Vocês não estão entendendo, irmãos? Elias chega lá todo valente para o rei e diz: ó, não vai chover. Aí Deus vira assim: Elias, agora você racha fora, meu filho, o negócio vai ficar feio. Essa mulher vai virar o cão de chifre em cima de você, rapaz. Racha fora que o negócio você vai ficar ruim para o seu lado. O que é, Deus? Não, Senhor, mas eu estava ali dizendo que o Senhor... Elias, caverna. Elias, caverna. Solidão. Meu irmão, a nossa aparente derrota, ou a nossa possível derrota, o nosso possível fracasso diante dos homens ou de nós mesmos, jamais poderá fazer com que nós possamos negar as verdades de um Deus vivo a quem nós servimos. Não importa o prejuízo, não importa a nossa moral, não importa o nosso nome, não importa o que nós tenhamos que enfrentar, nós precisamos ter convicção